Tamo classificado, massa! Comemora, como é bom ser galo. Mas, pô, o galo não precisava ser tão sofrido assim, galera. Vamos embora, vamos pras quartas de final. Eliminamos o Flamengo, meus queridos. Ufa! Vamos! É isso aí, massa. Vou trazer pra vocês aqui a imprensa esportiva repercutindo essa classificação do Galo nos pênaltis, sofridíssimo. Meus amigos Everson sendo mais uma vez o herói da partida. Caramba, galera, tamo nas quartas, vamos! Vamos lá, meus amigos, temos aqui o corte com o Sport Center repercutindo a classificação do Galo. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreva. Agora, sem mais delongas, você que é torcedor do canal, já vai deixando o seu like, o like da classificação, massa! Vamos! Classificado! A hora agora foi de esportes, Galo. noite de Copa do Brasil, é drama pra tudo que é lado. E a gente começa o Sport Center falando da classificação do Galo. Flamengo eliminado nos pênaltis. Marcela, Rafael, vambora, boa noite. Fala, Mota, vamos embora. Boa noite pra você, boa noite pros fãs de esportes, boa noite pro André Fury e também pro Gustavo Zupac. Vamos falar da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil nos pênaltis. Conseguiu vencer por 1-0, mas não foi o suficiente para, pelo menos, já levar a classificação para as quartas de final. Foi para os pênaltis e aí, André Fury, não deu para o Flamengo. Entra naquela história também de que poderia ter feito mais nos 90 minutos. Mas o Galo jogou muito bem no segundo tempo, André. É isso que eu ia acrescentar ao seu comentário, Marcela. Boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos. O jogo de hoje não foi uma daquelas partidas que a gente comentou no início da semana, como a última atuação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, em que há um marasmo depois que o Flamengo abre o placar e se coloca em vantagem e permite uma série de ações ao adversário, perde confiança, acaba desperdiçando a vitória também. No jogo de hoje, o que a gente viu foi, depois de um primeiro tempo em que o Flamengo levou vantagem na maior parte do tempo, o Atlético elevou seu nível de jogo, especialmente depois do intervalo. Embora o Flamengo tenha aberto o placar numa jogadaça do Cebolinha, primeiro um grande passe, né? E depois uma jogada individual maravilhosa do Cebolinha. Foi um jogo, nessas atuações repetidas que a gente tem visto entre essas duas equipes, o melhor deles, né? Nesses últimos confrontos diretos entre Flamengo e Atlético Mineiro. O de hoje foi, na minha opinião, bem melhor do que os anteriores. Sim. E o Atlético, no segundo tempo, bola na trave como essa do Scarpa, outras oportunidades, o Hulk quase fez um gol de letra, a bola desviou no Samuel Lino e ficou um pouco menos difícil para o Rossi pegar. Esse lance aí, ó. A bola desvia, diminui um pouco, né, a velocidade e o Rossi consegue pegar, evitando o gol do Atlético Mineiro. Mas nos pênaltis, a gente viu de novo um goleiro que já teve momentos de desgaste com a torcida do Atlético, se dedica, é muito profissional. Outro dia, não faz muito tempo, chorou ao vivo no ar, falando sobre as críticas que ele recebe, o fato de não ter ainda, né, naquele momento, convencido o torcedor do Atlético, mas em cobranças de pênaltis recentes, na Copa Sul-Americana e agora na Copa do Brasil, o goleiro do Galo fez a sua parte duplamente, né? Foi muito bem, o Galo está classificado com merecimento na Copa do Brasil na noite de hoje. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. O Everson, o herói, mais uma vez, pegou fez o gol decisivo, o Wallace perdeu dele. É isso. Um abraço a todos, um abraço à fã de esporte, em especial ao atleticano que está com a gente. Imagino, o rubro-negro também está. Lamento pela eliminação. Foi um duelo, assim, do tamanho da rivalidade, né? Especialmente para os atleticanos. Sempre digo que é uma rivalidade muito grande, mas ela é bem maior do atleticano para o rubro-negro do que o contrário. Então, para o atleticano, é muito significativo vencer o Flamengo, eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis com toda essa carga dramática. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo
tempo. Mas não foi assim que a história escreveu. E, de fato, nos pênaltis, era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou 2 porque o Wallace bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Eu me lembro, eu estava na semifinal da Libertadores, eu estava em Buenos Aires para Galo e River, e depois que o Galo elimina o River, o dia seguinte tem uma coletiva do Vitor, diretor de futebol do Galo, né? CEO do futebol do Galo. E o Vitor fala que ele já... O Vitor, hein? São Vitor, né? Ao lado do Reinaldo e do Hulk, os 3 maiores da história do Galo. O Vitor falava que, olha, eu já coloco o Everson no patamar dos maiores goleiros do Galo, junto, assim, comigo, com o Tafarel, com o João Leite. O Galo tem 4 goleiros históricos. João Leite, Tafarel, o Vitor e o Everson, né? A gente não sabe o que vai ser a Copa do Brasil daqui por diante, mas hoje, mais uma vez, ele contribuiu numa disputa de pênalti, pegando e fazendo para colocar o Galo nas quartas de final com justiça. Um belíssimo confronto, taco a taco, muito pau a pau, e o detalhe definiu. O detalhe é o Everson e o Wallace que vai quebrar fora. E eu quero ouvir você, André, porque vamos lá, a gente sempre que coloca o Flamengo em qualquer discussão, qualquer emparelhamento, a gente fala, não necessariamente ele vai ser tratado como favorito em qualquer confronto, mas, pelo menos em contexto sul-americano, ele não será colocado como azarão em nenhum. O tamanho do... Assim, é o que diz o Pac, a gente não sabe o que isso vai desencadear lá na frente. O Galo pode cair nas quartas, legal, sim, isso acontece. Mas hoje em dia alguém enfrentar o Flamengo e eliminar virou um feito, virou uma coisa grandiosa. Como é que você vê esse feito e o que ele pode gerar de desdobramento para o Atlético? Para o Atlético ou para o Flamengo? Não, para o Atlético. Foco na força da classificação do ponto de vista do Atlético, é um resultado maravilhoso pensando no que tem acontecido internamente, né? Não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão... dos jogadores tomando atitudes, né, até ameaçando entrar na justiça contra o clube, gente que tomou essa providência, né, como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E... aparentemente, a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né? O Atlético e o Flamengo se classificar, o Atlético ou o Flamengo se classificarem nesse confronto, são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né? De gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. Tomara que caia. Que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo,
na Copa do Brasil, independentemente de ser para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18 a 17, finalizações no alvo 6 a 3, grandes chances 6 a 4 para o Flamengo, ações na área rival 25 a 29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupa, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia, pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem e eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação não, é só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns personagens. O Cuca trabalha no caos. E o Atlético viveu o caos há 2 semanas. O fundo do poço dos últimos anos na relação jogadores-instituição, depois torcida-jogadores. Hoje essa semana teve encontro, né? A torcida lá e tudo. É nesse ambiente mais caótico possível que o Cuca costuma encontrar o seu habitat mais confortável. E o Galo vai tomando corpo, ainda que não vá jogando brilhantemente, mas é um time que, por exemplo, nesses jogos, ele está se defendendo muito melhor. Os jogos contra o Flamengo, nos 3 jogos contra o Flamengo, o Galo se defendeu muito bem. Assim, esse time tem uma questão que me incomoda ainda, que é uma dificuldade, embora tenha bons jogadores no ataque, né? O Rony é bom jogador, o Scarpa é um bom meia, o Coelho é bom jogador, tem o Júnior Santos no banco e tal, mas esse time tem uma dificuldade de definir os lances. A organização ofensiva, ela pode até existir, mas a definição, ela tem dependido quase que exclusivamente. Isso eu tenho que concordar. Como o Galo tá mal ofensivamente, cara, toma muita decisão errada, isso realmente tem que mudar urgente no Galo, hein? Vamos mudar, Galo, vamos ser mais efetivo, pelo amor de Deus. Do Hulk, isso é muito ruim. Então o Galo se defendeu muito bem nos 3 jogos contra o Flamengo, brigou, batalhou, competiu, mas definiu mal. Poderia ter definido no jogo do Campeonato Brasileiro, o Rony não aproveitou. No jogo da Copa do Brasil, o Coelho aproveitou. E hoje o time teve volume no segundo tempo, mas não encontrou a finalização clara. Dependeu do Hulk o tempo inteiro. Mas pode ser virada de chave, porque o Cuca trabalha no caos. E foi a partir do caos que ele começou a fazer esse time crescer. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas pode ser virada de chave? Pode. Ô André, a gente começou o debate no enfoque, obviamente, do classificado, do vencedor, do feito do Galo, trazendo um pouco a discussão para o rubro-negro, pro lado rubro-negro. O Zupac fala, pode ser a virada de chave para o Galo? Pode. E o que pode ser a eliminação? Para o Flamengo, você ser eliminado para o Atlético não é nenhum constrangimento, mas os últimos jogos do Flamengo não foram dos melhores. Isso. Primeiro tempo até ensaiou assim um Flamengo mais vistoso ofensivamente, que a gente não vinha vendo as mudanças do Felipe Luiz e tudo mais. Mas cai, é eliminado e o peso disso daqui para frente. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser pressionado, vai ser criticado internamente. Aliás, não é de hoje, né? Pessoas que fazem parte, digamos, da tomada de decisão têm algumas ressalvas em relação à forma como o Felipe Luiz usa o elenco do Flamengo, uma certa reclamação em relação a um compromisso inabalável com determinados jogadores. Teve o episódio do Pedro, né, que acabou respingando nele também, embora muita gente tenha achado que ele tomou a decisão correta, mesmo se comunicando da forma que fez. E aí, sim, as opiniões vão ser divididas como sempre. Mas o insucesso do time em campo, o Flamengo se enxergando o principal elenco do futebol sul-americano, de fato, teoricamente, isso corresponde à verdade, o insucesso numa fase como essa de Copa do Brasil, contra quem for, vai gerar um ambiente de tensão. Crise no Flamengo, crise. Ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma
é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, Galera, em menos de um mês, Everson sendo o herói 2 vezes, decidindo, marcando o pênalti decisivo. Cara, esse cara tá na história do Galo, galera. O Galão da Massa que realmente não fez o bom primeiro tempo, não soube jogar com a vantagem. Na minha opinião, o Cuca até errou em entrar com o Guilherme Arana, que vinha sem ritmo. A zaga do Galo deu uma mole ali na defesa e o Cebolinha conseguiu fazer o gol. Mas hoje, galera, vou deixar tudo isso que passou para trás. Vou acreditar que o Galo vai tomar essa derrota na Arena MRV, mas a vitória no Maracanã e a classificação nos pênaltis. Eu vou torcer para que o Galo traga reflexões sobre essa derrota, mais a classificação nos pênaltis aí para a sequência do campeonato, né? Então vamos torcer para que o Galão tome jeito, Galo. Aprende a jogar com a vantagem, pelo amor de Deus. E é isso, Galo. Vamos para as quartas. Comenta o que você achou. Na marra, galera. Aqui, ó. Aqui é Galo. Tem que respeitar. Chupa, Flamengo. Galo! Se inscreva massa no canal. Vamos juntos! A qualquer momento eu tô de volta com mais repercussão do nosso Galão. Bora!